Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. O lançamento do livro Integridade da Informação, Desafios para a Reconstrução do Debate Público Digital. Eu sou Juliano Borges, eu sou jornalista, doutor em ciência política, sou pós-doutorando pelo PPGCI do IBICT, com a supervisão do professor Arthur Bezerra, que está aqui conosco hoje. É um trabalho sobre negacionismos, e fui pesquisador também do projeto Baobá, e por conta disso fiquei junto com minha colega Bianca à frente da organização desse livro, que é fruto de uma conferência internacional de integridade da informação que aconteceu ainda em 94, no finalzinho do ano. Eu vou passar a palavra já para a Bianca, que vai falar um pouquinho mais sobre essa contextualização do livro, né, e do contexto dele. Mas antes queria fazer só um breve registro do falecimento do professor Rafael Capurro, importante nome do campo da filosofia, da ética da informação, faleceu na quarta-feira. Eu estou seguro que alguns colegas devem provavelmente falar sobre isso, eles tiveram um contato pessoal e profissional mais intenso com ele. É importante esse nome, que foi fundador, inclusive, do ICE. Né? Então, já sem mais delongas, passo a palavra para a Bianca, que vai falar sobre o contexto que proporcionou a construção desse livro. E, na sequência, depois nós abrimos para algumas falas institucionais e depois alguns autores que vão poder também tratar um pouquinho dos seus capítulos, especificar um pouco, esmiuçar um pouco sobre as suas obras. Bianca, com você. Obrigada, Juliano. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Bianca Lopes, como o Juliano colocou. Só uma ressalva, Juliano, o evento aconteceu em 2024, você acho que comentou 94, para o pessoal não achar que foi no ano da Copa do Mundo, né? Embora a gente esteja já em épocas de futebol. Vamos lá, meu nome é Bianca Lopes, eu fui pesquisadora do projeto Baobá também, junto com o Juliano, né, meu colega, e sou formada em comunicação social, em arquivologia, fiz o mestrado e doutorado pelo IBICT, no PPGCI do IBICT, em convênio com a UFRJ, e é uma grande satisfação nos reunirmos hoje para esse lançamento que marca não só a entrega de uma obra bibliográfica, mas eu acredito que a consolidação de um esforço coletivo, de certa forma urgente, né, da ciência e do ambiente democrático. Esse livro que a gente apresenta hoje, ele é fruto direto das reflexões e dos debates intensos que nós promovemos durante essa primeira Conferência Internacional da Integridade da Informação. E para quem esteve lá, quem recorda, aquele foi um momento realmente estratégico, né, porque nós realizamos esse evento em novembro de 2024, no Rio de Janeiro, e a gente aproveitou ali aquela atmosfera, a relevância da cúpula do G20 para, de alguma maneira, reverberar aquelas principais preocupações nossas ali sobre o cenário informacional global. Então, a construção dessa coletânea foi possível graças a uma articulação institucional realmente robusta, né? Eu destacaria aqui a liderança do IBICT, né, e do MCTI, né? Nós unimos forças também com o International Center for Information Ethics, o ICE, também com a Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD, contando também com o apoio fundamental da UFRJ, de redes, assim, essenciais, como a Recides, espero que não esteja esquecendo ninguém, a Rede Coinfo, além do apoio da Escola Nacional de Informação, a ENACIM. Né? Nada disso também seria viável, né, vale destacar, sem o fomento e a confiança do CNPq, da FAPERJ e do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, o FDD, do Ministério da Justiça, que, de alguma maneira, compreenderam a gravidade, a importância dessa temática a ser abordada ali naquele evento, né? E, bom, assim, o que vocês vão encontrar nas páginas desse livro, já adiantando, trazendo um pouquinho aí para vocês, reflete exatamente o espírito dessa conferência, né, que traz um enfoque transdisciplinar, né, reúne ali acadêmicos, gestores governamentais, a sociedade civil, para enfrentar a desordem informacional que tanto compromete o debate público digital, né. Bom, a gente teve a honra de ouvir diversas vozes aí de múltiplos estados brasileiros e de países como França, China, Espanha, México, Uruguai, né, somando aí perspectivas tanto nacionais quanto globais. E voltando lá aqueles dias, para quem esteve lá conosco naqueles dias, foi uma oportunidade, né, e essa obra também é uma nova
oportunidade de revisitar essas discussões, né, das 6 mesas temáticas que tivemos, né, além de conferências, através da leitura de 10 textos que compõem essa obra aqui, que, de certa forma, não deixam de ser um convite ao pensamento crítico, né? São textos que buscam caminhos para construir, né, para a construção de políticas públicas, de práticas institucionais que valorizem o direito a uma informação confiável, transparente e plural. E, bem, sem mais delongas, é nesse espírito que eu queria poder passar a palavra a 3 pessoas cuja participação realmente foi fundamental para a elaboração desse livro. São 3 professores que eu destacaria aqui, pesquisadores do IBICT, o Marco Schneider, o professor Arthur Bezerra e o professor Gustavo Saldanha, que se empenharam para que o resultado desse livro pudesse, de certa forma, alcançar ainda mais pessoas, né, além daquelas que participaram da primeira Conferência Internacional de Integridade da Informação. Então, eu passo a palavra, inicialmente, ao professor Marco Schneider, atual presidente da RNCD, e, à época, em 2024, então presidente do ICE. Por favor, professor Marco. Boa tarde, pessoal. Oi, Bianca. A Bianca esqueceu de dizer que ela é professora da Universidade Federal Fluminense, não é? E uma pequena correção também de data, né? O nosso querido amigo, mentor, Rafael Capurro, faleceu ontem, quinta-feira, não foi na quarta-feira, foi ontem. E nos deixou muito triste. Para quem sabe de quem eu estou falando, ele não necessita de maiores apresentações, né? No nosso campo da ciência da informação, ele é uma sumidade. Eu brincava com ele que ele era um popstar da ciência da informação internacional e era uma referência intelectual de todos nós, e um grande amigo de alguns de nós, né? Tivemos a oportunidade de conviver mais com ele, então é uma notícia a partir dele que nos abalou muito. Então, um pouco de improviso, deixar aqui uma homenagem ao Rafael Capurro, que é o fundador, é o criador do Centro Internacional de Ética da Informação, o International Center for Information Ethics, que foi um dos co-organizadores, né, do evento que gerou esse livro. Na ocasião, como bem lembrou a Bianca, eu era o presidente do centro, e na ocasião, salvo engano, o meu amigo Arthur Bezerra assumiu a presidência do centro, e eu assumi a coordenação nacional da Rede Nacional de Combate à Desinformação, criada pela professora Ana Regina Rego, que também esteve à frente da organização desse evento. O projeto Baobá, mencionado por Juliano e Bianca, era um projeto de parceria do IBICT, com o Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, e voltado a produzir uma série de pesquisas teóricas aplicadas ligadas à promoção da integridade da informação. E uma das ações desse projeto foi a realização, portanto, dessa primeira conferência no IBICT em 2024, em parceria com as instituições e com os apoios que a Bianca citou, a professora Bianca citou. A segunda conferência aconteceu ano passado em Brasília, né, já em 2025, e o segundo livro está em preparação, mas eu não vou dar spoiler sobre isso. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao meu camarada, parceiro, Arthur Bezerra. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Arthur Bezerra, pesquisador titular do IBICT, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, cuja editora está lançando esse livro de hoje, que é uma grande realização, a qual eu agradeço todas as pessoas aqui que foram citadas, e principalmente a Bianca e o Juliano, que estão aqui comandando essa live e também tiveram no papel de organizadores dessa primeira edição do livro. Eu acho que talvez eu bata o meu recorde de fala mais curta de todas, porque o Marco gabaritou todos os pontos que eu poderia mencionar aqui, falando sobre os eventos já realizados e pelo fato de que essa primeira Conferência Nacional de Integridade da Informação, fruto do projeto do Baobá, ela também reuniu, e o Marco foi essencial nisso, ao integrar diversos eventos em um, para que a gente pudesse fazer vários encontros em um mesmo encontro. Então, ela integrou a Conferência Internacional de Integridade da Informação, integrou também o encontro da RNCD, da Rede Nacional de Combate à Desinformação, já citada aqui, ocasião em que a direção dessa rede passou
da professora Ana Regina Rego para o Marco Schneider, e no mesmo evento fizemos o 5º encontro do International Center for Information Ethics, encontro também internacional, em que dessa vez foi Marco que me passa a tocha da presidência do International Center for Information Ethics nesse evento de 2024. Só é importante destacar, e acho que os meus 2 minutos aqui serão tomados para homenagear, assim como já mencionado por todos aqui, o nosso querido e meu amigo, mentor, referência intelectual e parceiro de artigos, muito importante, Rafael Capurro, que nos deixou ontem, como o Marco bem lembrou, e nos deixou, e nós tivemos essa triste notícia por conta do querido Maximiliano Rodrigues Fleitas, que é atual vice-presidente, está comigo, então, na chapa da presidência do ICE, conterrâneo do Rafael, uruguaio como ele, e que se tornou um amigo muito próximo, e que nos trouxe, então, essa triste notícia ontem de manhã, por coincidência, durante a nossa aula de Ética da Informação, em que discutíamos um texto que Marco e eu escrevemos em parceria com Rafael Capurro. Então, já estávamos com ele, nossos pensamentos, falando sobre ele durante a nossa disciplina, quando tivemos essa notícia que demandou, inclusive, uma interrupção da aula naquele momento. Justamente por essa importância que o Rafael tem para toda a comunidade da ciência da informação, e quem segue algum perfil de algum programa de pós-graduação ou da ANSIB tem visto as homenagens que já estão aparecendo nas redes sociais, e com certeza nós do ICE também faremos algum tipo de homenagem mais para frente, assim que passar ainda esse momento tão difícil e frágil, mas que vamos também pensar em uma forma de homenagear o nosso querido Rafael. Então, esse livro, de certa forma, segue como uma homenagem a ele, uma vez que ele é fundamental não só para as discussões que estão ali no livro, para o conteúdo, mas também para dar forma a esse livro, uma vez que a rede foi responsável, essa rede que ele criou em 1999, e foi responsável por unirmos alguns desses autores que estão presentes no livro. Então, eu agradeço a todos e deixo aqui o meu carinho para o querido Rafael Capurro, que descansa em paz. Podemos passar a palavra, então, para o professor Gustavo Saldanha. Gustavo, seu microfone está mutado. Típico, né? Tradicional. Obrigado, Bianca. Muito obrigado, Juliana, Bianca, pelo convite, pela parceria, pela proposta desdobrada no resultado que chegamos hoje, né, com a publicação do livro. Quero reforçar, né, por ser um momento de dor, mas também um momento de homenagens, e que se seguirá, né, ao nosso colega, amigo Rafael Capurro, ainda mais com uma obra que, como colocado por Marco e Arthur, integra diretamente, né, o pensamento e aquilo que Rafael nos legou, né? Então, quero também registrar em nome da editora IBICT a comunicação social através da Camila, que está conosco aqui hoje, da Daniela e toda a equipe que dá o suporte para essas transmissões. Em nome da editora IBICT, a Franciele Garcia e Estela Dourado, que estiveram diretamente à frente do projeto editorial do livro Integridade da Informação, Desafios para a Reconstrução do Debate Público Digital, em especial ao Juliano Borges e a Bianca Lopes por toda a paciência e esse diálogo para a construção da obra, e as autorias, né, o conteúdo que a gente encontra aqui e nas obras que seguirão, porque, como já foi colocado aqui, a expectativa nossa é que isso não seja só apenas um livro, mas uma coleção que coloque em debate as centralidades em torno do tema da integridade da informação. Não vou repetir aqui, mas quero enfatizar aquilo que Bianca colocou, o número de instituições que integram essa obra, a relevância, logo, do papel que o livro deixa para uma série de fontes, pessoas, linhas de pensamento, de argumentação, para a resolução dos problemas do contemporâneo vinculados à integridade.
Em nome do diretor, Tiago Braga, quero fazer aqui um agradecimento e também informe que, na revisão do nosso plano de diretores da unidade do IBICT, nesse momento, o nosso eixo número 1 é justamente integridade da informação e justiça informacional. Então, essa obra ela vem integrar não só uma demanda de conhecimento, ou seja, de conceitos, teorias, métodos, ações diretas no plano da praxis, que nos ensina, através de vocês, Bianca, Juliano e autorias desse livro, né, e que certamente contribuirão para as tomadas de decisão do IBICT, para contribuir diretamente para a transformação da realidade social, né? Meu muito obrigado e, principalmente, parabéns pela obra hoje lançada, que já está no ar aí para acesso da comunidade leitora. Maravilha, obrigado, Gustavo, obrigado, Marco, obrigado, Arthur. Eu vou começar agora a chamar os autores, né, que estão já aqui conosco, para tratar dessa questão da integridade da informação, né? Lembrando que o subtítulo do livro é Desafios para a Reconstrução do Debate Público Digital, né? Isso tem a ver, em grande medida, com a complexidade do problema da integridade da informação na contemporaneidade, né? Para além dos aspectos técnicos, né, da questão da integridade da informação, né, precisão, consistência e confiabilidade, a gente encontra um momento atual, um contexto atual de tremenda fragmentação da esfera pública, o uso da informação como arma política, né, e com isso a questão da integridade passa a ser um elemento também da disputa institucional, da disputa política, da disputa normativa, né, com efeitos muito intensos sobre o exercício da cidadania, sobre os direitos fundamentais, né, no momento em que os efeitos disso se refletem sobre uma confusão sobre os critérios de verdade, sobre o enfraquecimento da confiança pública nas instituições, né? Isso reflete diretamente também sobre o prejuízo da própria qualidade da deliberação democrática, né? E isso faz com que a gente perceba que a questão da desinformação não é, portanto, apenas uma anomalia dos processos comunicacionais, né? Ela se torna um componente estrutural dessa nova etapa do capitalismo, né? Marcada pela plataformização da vida social. Então, esse contexto de hegemonia das plataformas digitais, em que elas se tornam elementos centrais da economia global contemporânea, faz com que elas não medeiem simplesmente oferta e demanda, né? Mas elas estão no centro das interações humanas, né? Da produção de cultura, das comunicações, das transações econômicas, comerciais, financeiras, em ambientes digitais extremamente hiperconectados, né? Então, essa centralidade ela acaba afetando diretamente a base técnica mesmo, por meio do qual elas vão produzir suas riquezas, né, por meio de extração, de processamento e de monetização das atividades humanas, né? Então, essa característica do capitalismo de plataforma, né, tende a ser assentada sobre efeitos de rede, economia da atenção, e, sobretudo, essa questão da intermediação algorítmica, né, que é fundamentalmente marcada por muita opacidade, né? A gente não tem ideias de como efetivamente esses algoritmos trabalham, né? E que, por sua vez, com o nível de concentração que elas constituem, vão determinar uma tremenda assimetria de poder, né? É importante lembrar que essas plataformas se constituem por empresas, grandes conglomerados estrangeiros, né? E que são responsáveis por elas próprias determinarem as normas pelas quais a informação circula no seu interior, né? E isso, portanto, vai determinar não só assimetrias econômicas e comunicacionais, mas desigualdades políticas também, né? E esse é um ponto pelo qual, por isso, o tema sobre a questão da recuperação da qualidade do debate democrático, dessa reconstrução da esfera pública, né? Porque elas vão, de alguma forma, estabelecer, de uma forma muito opaca, as regras que vão determinar a visibilidade e a relevância das informações
no mundo contemporâneo, né? Então, esse regime de informação, que está baseado em intermediação algorítmica, né, dos fatos, esses fatos vão passar a ser organizados a partir do interesse e da determinação dessas empresas, né? Vão ser selecionados, organizados, hierarquizados, silenciados, né, conforme essas lógicas corporativas, né? E isso vai determinar um conjunto de problemas para a questão da integridade da informação, que está ligado a uma espécie de apagamento, né? Elas vão borrar as fronteiras entre realidade e ficção e desorganizar, em grande medida, os critérios de verdade. Então, o livro está baseado, né, em discussões que têm relação com esse debate. E, para quem tiver a oportunidade de cotejar o livro, vocês vão perceber que ele está organizado em torno de 4 eixos. E aí eu vou, a partir daqui, chamar os autores que vão representar, de certa forma, cada um desses eixos. Esses 4 eixos temáticos, a gente poderia traduzi-los da seguinte forma. Um primeiro, que está relacionado a fundamentos conceituais, éticos e epistêmicos da integridade da informação. São os textos, principalmente os textos do Carlos Alberto Ávila Araújo e do professor Ariel Reis. Um segundo eixo temático, que é a questão da plataformização, da desordem informacional e da regulação do ambiente digital, né? Que está representado aqui pelo professor Marcos Dantas, né? Que são textos ligados à desinformação como efeito estrutural desse regime sociotécnico, né? Marcado por essa opacidade e intermediação algorítmica. Um terceiro eixo está ligado à desinformação ambiental, ao negacionismo e à disputa civilizatória. E aí aqui a gente tem a professora Liz Rejane, que vai também tratar desse tema. E, por último, a questão da democracia, da ciência e respostas institucionais para a desinformação, né? Que está representado pelos textos do Rodrigo Canali, da Maria Taide Mauscher, Laura Caroline de Sena Miranda, Arlene Costa e o Marcos Giraldes. Então, eu gostaria, a partir daqui, de chamar o professor Marcos Dantas para falar sobre o seu texto. O professor Marcos Dantas, ele é titular aposentado da Escola de Comunicação da FRJ, ele é doutor em Engenharia de Produção pela COP da FRJ, é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da ECO e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT. Ele é membro do Conselho de Administração do Núcleo de Informação e Coordenação do .br e do Conselho de Administração da FINEP. Ele foi, por 3 mandatos consecutivos, membro eleito do Comitê Gestor da Internet no Brasil, é sócio da ULEPIC, da Intercom e da Exocit e do Centro Internacional Celso Furtado para Estudos de Desenvolvimento. É líder do COMMARX, Grupo Marxiano de Pesquisas em Informação, Comunicação e Cultura. Professor Marcos Dantas, por favor, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a todos e todas pela realização desse trabalho, desse livro, muito importante no momento, sem dúvida alguma, e compartilho da dor, do sentimento dos colegas e amigos pelo falecimento do professor Rafael Capurro, certamente um intelectual importantíssimo para todos nós. E eu até cheguei a dizer, num comentário que eu fiz, interessado a um grupo, que algumas dificuldades que eu tive, que eu enfrentei quando eu concluí o meu mestrado no PPGCI em 1994, talvez não tivesse enfrentado se, naquela época, as obras do Capurro já fossem mais conhecidas entre nós. Então, é uma perda grande, mas, ao mesmo tempo, tem uma obra que fica, que permanece e que vai continuar guiando as futuras gerações durante ainda um bom tempo. Eu fiz uma palestra por ocasião daquele seminário já citado aqui, e depois escrevi um texto em cima da palestra, e esse texto
de alguma forma, tem uma contradição com o próprio título e espírito da obra, talvez. E acho, essa altura, ao escutar aqui o Juliano, eu queria fazer um outro reparo. Você me desculpe. Mas o meu texto me parece muito mais encaixado nos fundamentos conceituais do que na plataformização. E explico por quê. Eu já ia falar sobre isso, então já fica mais inserido. Não sei como é que está o livro, eu não vi o livro ainda. Mas, desde que eu comecei a escutar essa expressão integridade da informação, eu comecei a implicar com ela. Talvez isso venha até da minha formação aí em doutor em engenharia, porque claramente eu identifiquei aí um conceito de engenharia. E na engenharia, esse conceito, que é a teoria da informação, explica bem, e o meu texto dá uma explicaçãozinha bem didática da teoria da informação, né? É aquela informação que um emissor envia para um receptor e ela chega sem ruídos. Isso, do ponto de vista engenheiral, é perfeitamente possível. Você cria os filtros necessários para que aquela comunicação técnica, tecnológica, pelos meios técnicos, possam transitar de um ponto a outro sem ruídos. Né? Do ponto de vista social, já é muito mais complicado. E, para começar, os ruídos devem fazer parte da comunicação social. Ela cresce, ela se enriquece. Né? E aí, então, o conceito como ele é colocado pelas autoridades que primeiro formularam esse conceito, buscando lá no positivismo da engenharia, né? Ele já vai exatamente nos colocar um problema, porque ele vai falar, deixa eu ver se eu acho aqui, eu estou com o texto aberto, ele vai exatamente falar: a integridade da informação é a fiabilidade ou credibilidade da informação. Já caí numa questão cultural, numa questão social, porque a credibilidade da informação depende do contexto social, do contexto cultural, onde ela está inserida. Então, o que quer dizer isso, eu não sei. Eu não sei. Mas, por outro lado, foi a partir exatamente da exatidão, consistência, fiabilidade do conteúdo, né? Numa questão política, numa questão de diferentes níveis sociais, culturais das pessoas, nas crenças, né? Uma informação que é perfeitamente confiável para um ou outra não será confiável para uma outra ou para um outro. Né? E isso a gente vive hoje. Exatamente a gente vive hoje isso. Né? Você fala algo que para você é uma realidade, e o interlocutor vai dizer: não é nada, você está mentindo, não acredito nisso, né? E vai por aí. Né? Então, como é que eu posso chegar efetivamente a entender a questão? Aí, eu fui exatamente para a engenharia para entender a questão. Porque, quando eu digo na engenharia que uma determinada informação é íntegra, né? Eu estou considerando que qualquer mensagem tem uma taxa de redundância. Eu expliquei isso, inclusive, no texto, usando um exemplo muito simples dos semáforos, né? Em que qualquer mensagem válida, confiável, fiável do semáforo, ela tem uma luz acesa e duas apagadas. Né? No entanto, o semáforo tem outras possibilidades. Você pode, de repente, ter as 3 luzes apagadas porque faltou luz. Né? Então, você entrou aí naquilo que não dá para eu ficar falando aqui muito tempo, mas em teoria da informação a gente chama da redundância. A gente chama de redução de redundância. Né? E se eu for usar todas as hipóteses, as possibilidades de combinação de luz que o semáforo me dá, e é exatamente 24 bits, né? Se o semáforo ficar maluco e ficar acendendo, apagando, aquela maluquice assim, né? Essa totalidade informacional é um caos. É um caos. Ou é uma entropia da informação. Né? Daí porque sempre me pareceu que aquele conceito que também foi criado, não foi criado por mim, né, de desordem informacional, seria muito mais correto do que integridade da informação. É um conceito também que circula no mercado das ideias, que me pareceu sempre mais válido. Mas aí eu caio no outro problema. Mas como é que eu vou considerar a redundância na informação semântica, na informação social? Na engenharia é mais fácil, mas quando eu venho para a informação social, que se apoia nas crenças, nas posições sociais, em tudo isso, a coisa fica mais complicada. Né? Então, quando eu pedi ajuda para
para o conceito de regime da informação da nossa querida professora Nélida, né, para ter uma ideia de que você hoje tem, de fato, eu estou até orientando um doutorado nessa linha, né, do André Januário, que você hoje tem, de fato, uma disputa de regime de informação. Um regime de informação que é naquele que nós nos formamos, e pelo qual a universidade e a ciência ainda se apoia, né? E um outro regime de informação com outras bases sociais, com outras finalidades, que está disputando com isso. Tá? Está disputando com isso. Então, como é que eu posso organizar, combater esse regime de informação que está disputando? Eu não posso legitimá-lo, ele está disputando comigo. Então, eu não posso legitimá-lo. Alguém vai ganhar essa disputa. Então, como é que eu posso criar um sistema legal, institucional, legal, que me permita que eu considere que determinada informação é crível e determinada informação não é? Que não seja usando os meus valores éticos, morais. Né? Aí eu sugeria uma outra ciência, que é a ciência exatamente da semântica, que é a semiótica. Porque, na medida que eu estabeleço, e eu até citei o exemplo mais elementar da Terra redonda e da Terra plana, na medida em que eu tenho unidades culturais que associam um conceito de plano e que associam um conceito de redondo, eu posso, a partir daí, trabalhar o que tirando os meus valores éticos, mas o que seria uma associação entre um conceito e uma realidade. Então, eu sugeri que a gente procurasse desenvolver um projeto de investigação que estabelecesse o que é falso e o que é verdadeiro, dado um regime de informação, a partir de uma construção semiótica, que são aquelas árvores de sentido que o Humberto Eco desenvolveu, que me permite associar um conceito a uma realidade e, a partir daí, estabelecer quais são as expressões semânticas em que esse conceito é válido e, se existe uma disputa, eu estaria semanticamente num regime de entropia informacional. Foi essa a essência do meu texto. Eu acho que esse texto é muito mais conceitual, Juliano, do que plataformização e regulação. Embora ele termine com uma proposta regulatória, mas ele faz toda uma discussão conceitual sobre essa questão, usando exemplo, inclusive, nesse exemplo semântico que eu já citei aqui, entende? No sentido de nos permitir ter uma posição mais sólida e científica na discussão desse problema. Entende? Eu creio que assim eu fiz um resumo, não falei muito, ao contrário, em geral, eu sou de falar muito, mas eu tentei me segurar o máximo possível. Agradeço a oportunidade, entende? E, mais uma vez, cumprimento o IBICT, o PPGCI, o Gustavo, o Schneider, a Ana Regina e todo o pessoal aí, você, Juliana, Bianca, por esse trabalho que está tão bem feito e é muito necessário no momento. Imagina, muito obrigado a você. Confiram o esboço de uma semiótica da desordem informacional. Vou chamar agora a professora Liz Regianes Werner, que escreveu o artigo Negacionismo Climático como Dispositivo de Poder, um Desafio Civilizatório. A professora Liz Regiane, ela é pesquisadora titular do IBICT, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Ela possui pós-doutorado no Instituto de Recherche pour le Développement, no programa Estágio Sênior no exterior da CAPES, doutorado e mestrado em Engenharia de Produção pela COP, RJ, na área de Inovação Tecnológica e Organização Industrial. Pesquisadora visitante no Centro de Inovação Science Policy Research Unity, da Universidade de Sussex, no Reino Unido, graduação em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da FRJ, coordenadora geral de indicadores do Ministério de Ciência e Tecnologia entre 2008 e 2009. Ela é pesquisadora e líder do grupo de pesquisa Ecoinfo, Ecologia, Informação e Inovação. Por favor, professora Liz Regiane. Então, boa tarde a todas e todos. Saúdo o Juliano, Marco, a Bianca, Gustavo, Arthur
e a todos os envolvidos na organização do seminário e do livro também, né? E agradeço o convite de estar aqui. Só fazendo uma pequena retificação, na época que eu participei do seminário, eu era pesquisadora titular do IBICT e agora eu me aposentei. Continuo professora credenciada do programa, mas já me aposentei do IBICT. Então, eu vou apresentar nesses 5 minutos, era o que tinha sido combinado antes, né? Então eu vou tentar me ater a esse tempo. Bom, então, os pontos centrais do capítulo Negacionismo Climático como Dispositivo de Poder, Desafios Civilizatórios, ele busca explicar por que esse tema é hoje tão urgente, em plena avalanche de desinformação que a gente vive em várias áreas, né? Não só na área climática, mas em vários outros aspectos também da vida da sociedade. Eu parto de uma premissa simples, que a crise climática ela não é só técnica, ela é política e epistêmica também. E há um consenso científico sobre a origem antropogênica das mudanças climáticas, mas esse saber, que já é antigo, mais de 50 anos que sabemos disso, ele não vem se convertendo em mudanças estruturais nas economias, e nem em políticas efetivas, ou pelo menos não de forma suficiente. Essa lacuna ela revela um conflito por regimes de verdade, que define o que é ciência legítima, quem valida e quem se beneficia da sua deslegitimação. A desinformação sobre mudança climática ela não é recente. Eu trago aqui no artigo, na verdade, eu acho que não foi nesse artigo, mas foi em outro que eu escrevi recentemente, que já em 1995, Stern e von Storch, um sociólogo e o outro cientista do clima, eles publicaram um artigo em que eles mostram que a mudança climática é também um fenômeno informacional e comunicacional, e que a percepção pública do clima é socialmente construída e mediada por indústrias culturais, eventos extremos e competição por atenção. Eles se escreveram em 1995 e a gente está vivendo o mesmo filme sem parar e não para de se repetir. O negacionismo climático, portanto, ele não é apenas negar dados, é muito mais do que isso. É uma racionalidade política e um dispositivo de poder que está ligado a arquiteturas do capitalismo informacional e a formas neoliberais de dominação e atua para deslegitimar a ciência, enfraquecer os pactos regulatórios e bloquear a deliberação democrática. E no Brasil, a gente tem um campo fértil para estudar esses fenômenos, né? Esse dispositivo ele ganha contornos específicos. Uma fragilidade das instituições ambientais, que uma hora você avança, depois você retrocede, a centralidade do agronegócio e um projeto desenvolvimentista extrativista, que instrumentaliza discursos de soberania e modernização para justificar a exploração ambiental pelo agronegócio, mas não apenas. Você tem exploração de petróleo na Foz do Amazonas, agora sendo discutido não, já começaram as perfurações para a investigação. Então, me ocorreu recentemente uma palavra que eu acho que ilustra o que a gente vive, né, com relação a esses atores, que é a palavra impostura, que ela é particularmente adequada para descrever o papel desses atores. Impostura porque eles usam uma aparência da ciência, da técnica e do progresso ou da modernização para tentar legitimar práticas e políticas que, de fato, mantêm os mesmos privilégios de outrora, externalizam os custos ambientais e essa impostura ela é produzida por uma infraestrutura organizada, que é financiamento,
financiamento a think tanks, a disseminação de fake news, campanhas de conteúdo pseudocientífico, greenwashing nas empresas, matéria patrocinada na mídia, lobistas que atuam diretamente na formulação e bloqueio de política. E a gente verifica uma evolução nas pesquisas sobre esse campo, que a gente começa por documentar desinformação, produção de ignorância, a tal da agnotologia, aí avançamos para o estudo do negacionismo científico, como esse fenômeno organizado, né? E chegamos a um conceito de obstrução climática. Obstrução, na verdade, no meu caso, eu estou estudando o problema climático, mas a obstrução ela pode ser para várias outras coisas, que significa que você vai lançar mão de um número maior de instrumentos para impedir que uma determinada ideia, uma determinada prática seja barrada por interesses outros, né? Então, você tem práticas deliberadas que vão além dos meios de comunicação e se estendem a lobbies. Por exemplo, lobby não é uma desinformação. Lobby é um mecanismo de pressão, né, junto a congressistas, para fazer passar ideias. Vou até me ater aqui, porque dá vontade de fazer um hipertexto e falar dos fenômenos atuais, mas eu não vou fazer isso. Então, tem os lobbies, tem influência sobre legislação, não necessariamente lobbies, a captura regulatória e sinergias entre setores como a agroindústria e o petróleo. E essas práticas, elas não são um ruído, algo que acontece num determinado ponto. Elas são estratégias construídas, como dizem lá os dois atores que eu citei, são socialmente construídas e funcionais na manutenção desse status quo, e a gente vê como isso é bem sucedido. A gente já sabe das implicações do petróleo né, das indústrias fósseis em geral, né, da queima de combustíveis fósseis para a emissão de gases de efeito estufa no clima, né, e isso desde pelo menos, sei lá, década de 1960, talvez até antes, mas agora a gente ainda está aqui lutando contra esse problema. Ano passado, na COP30, isso ficou muito claro que não avança. Então, um vetor complementar a essa obstrução, no caso da questão climática, é o tecno-otimismo, que é essa crença de que a tecnologia ela vai prover soluções milagrosas, ela vai nos render. Então, podemos continuar na mesma toada de emissão de gás de efeito estufa, de destruição da biodiversidade, porque a geoengenharia vem aí, tem várias tecnologias de promessa de sequestro de carbono em larga escala, e a gente já viu, tem livros escritos sobre isso, da impossibilidade disso acontecer por vários motivos, e um dos principais é quem é que vai gerenciar tecnologias como essa? Adivinhe, quem será que vai ficar controlando, por exemplo, a tal da geoengenharia, um escudo protegendo a Terra dos efeitos dos raios de sol que, enfim, gerariam os efeitos estufa. Enfim, isso, na verdade, vai requerer uma mobilização social, e a gente sabe que fazer mobilização social é muito mais difícil do que você lançar uma tecnologia, inventar alguma coisa que, entre aspas, seria milagroso. Você fazer transformações sociais, já também dizia há muito tempo, tem uma economista chamada John Robinson, e ela fala deliberadamente isso. É mais fácil você criar novas tecnologias, investir nisso, do que investir em transformações sociais. Então, a comunicação científica, ela é, sim, um campo de batalha. Você tem as dinâmicas dessa novidade, que é a pós-verdade, tem os algoritmos que amplificam a desinformação, a captura ideológica da linguagem científica, que ajudam a corroer a autoridade do conhecimento e fragilizam a mediação democrática do risco. Então, interpretar a desinformação apenas como falha de comunicação é insuficiente.
é preciso tratar como um dispositivo de poder que articula esses interesses econômicos, estratégias discursivas e tecnologias da mídia. Foi isso, mais ou menos, que eu tratei. Lembrando que no Brasil essa disputa ela é também territorial. Então, o perfil das emissões aqui no Brasil está fortemente associado ao uso da terra, ou seja, ao desmatamento. Você tira uma floresta, desmata e coloca no lugar uma plantação de soja, uma usina, não sei o quê, uma estrada, boi pastando, etc. Então, você transforma essa luta climática em disputa sobre modelos de desenvolvimento, soberania e direitos territoriais. E aí entrariam os povos tradicionais aqui dentro desse conflito, ligando biodiversidade com mudança climática, que, em geral, a gente trata só de uma dessas duas coisas como se fossem eventos separados. Então, você tem projetos como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que ilustra essa convergência entre discurso de soberania, que é a soberania em relação à fonte de petróleo, e interesses corporativos, que têm as consequências climáticas e socioambientais que a gente já sabe quais são. Então, a resposta ela vai exigir múltiplas frentes. Não vou dar uma resposta, porque quem sou eu, né? Se estamos aí há 60 anos, mais do que isso até, tentando encontrar uma saída, quer dizer, a gente sabe qual é a saída, mas não sabe como enfrentar esses inimigos, né? Então, nós podemos, sim, né? Estamos nessa batalha, nessa luta, né? Via comunicação científica crítica, né? E plural também, para envolver todo mundo, investir em alfabetização midiática, formação cidadã, proteger as instituições públicas dessa captura de conflito de interesse também, valorizar saberes locais, que oferecem alternativas epistemológicas e práticas. E precisamos também de pesquisa, né, que mapeiem os atores, as táticas, as redes de influência, que expliquem esses mecanismos de impacto para que tenha evidência, informes políticos, né, para esses litígios. Eu concluo lembrando, então, que a crise climática é uma crise muito ampla, que exige uma mudança de processo civilizatório, e enfrentá-la exige mais do que soluções tecnológicas, exige, na verdade, uma metamorfose no modo de conhecer, de pensar, de viver. E, enfim, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, muito que pesquisar nessa área, e por isso eu parabenizo a organização desse livro, e eu espero, e eu vou fazer o possível para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis, de leitores possíveis, e vamos continuar com isso. Tchau, muito obrigada, então, a todos e a todas. Muito obrigado, professor. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo Lobo Canali, que assina o artigo Democracia e Verdade na Era da Inteligência Artificial para uma Teoria Constitucional da Integridade Informacional. O Rodrigo ele é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, LLM em Competition, Innovation Information, Law pela New York University School of Law, 2021-2022 International Law and Human Rights Fellow do Center for Human Rights and Global Justice. Ele trabalhou como assessor-chefe da Assessoria de Inteligência Artificial do Supremo Tribunal Federal entre 22 e 23, e é professor do Centro Universitário de Brasília e pesquisador do Ethics for AI. Rodrigo, por favor. Boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, o IBICT, e, em particular, eu quero agradecer ao professor Marco Schneider e também aos organizadores da coletânea, a Bianca Lopes e o Juliano Borges, bem como aos demais autores, tanto aqueles que estão aqui presentes, quanto aqueles que não puderam comparecer.
Eu queria também me solidarizar com os colegas diante do falecimento do professor Rafael Capurro, embora não seja da área, devido a esses estudos interdisciplinares. Sei da importância fundacional que esse autor tem aí nas pesquisas, na própria fundação do campo de pesquisa da ciência da informação. Bom, para mim é uma honra poder compartilhar com os senhores e as senhoras as reflexões centrais do meu trabalho, né, que o título, como o Juliano disse, Democracia e Verdade na Era da Inteligência Artificial, para uma teoria constitucional da integridade informacional, que é fruto, né, dessa oportunidade de diálogo interdisciplinar que nós tivemos para pensar e apresentar novas ideias para lidar com um fenômeno atual e de grande repercussão, que é a desinformação, fenômeno que cada dia tem assumido novas formas e desafiado novas estratégias. Bom, o ponto de partida do meu trabalho foi a constatação de que vivemos sobre uma epidemia de desinformação. Essa que tem desafiado aí estratégias tradicionais de preservação do debate público. Somado a isso, né, identifica o desenvolvimento da inteligência artificial generativa não como apenas um incremento tecnológico, mas um fator que vai introduzir novos e complexos elementos de risco para a democracia, o que vai exigir aí toda uma reconstrução teórica sobre como proteger essa circulação livre de informações na sociedade. Então, minha provocação inicial foi pensar a ideia de um emergente direito fundamental à verdade que compreenderia o direito à informação íntegra para nortear as estratégias jurídicas de combate à desinformação. E eu trabalhei especialmente nos contextos eleitorais, contrapondo-se às teses de que qualquer medida de combate à desinformação seria uma espécie de restrição à liberdade de expressão. E nesse contexto, é muito importante compreender que a integridade informacional é uma condição necessária para o eleitor tomar decisões refletidas e bem informadas. Quando conteúdos falsos ou gravemente descontextualizados passam a circular de forma massiva, é a própria legitimidade do processo eleitoral que é colocada em xeque. Claro, não é um problema apenas eleitoral, é um problema que transcende as eleições. Essa desinformação generalizada ela vai corroer os próprios critérios que a gente usa para identificar fatos objetivos, os próprios consensos mínimos sociais que vão informar a deliberação pública sobre temas essenciais, de saúde, a segurança, a educação, inviabilizando aí esse espaço público, né? Essa era que tem sido chamada de pós-verdade. Então, na era da pós-verdade, o que eu vejo é que a gente precisa resgatar a verdade. E nesse contexto, eu vou abordar no artigo um pouco da experiência do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, no combate à desinformação no contexto eleitoral. Não é novidade para ninguém que campanhas eleitorais são e sempre foram ambientes propícios para informações enganosas. Não é à toa que a legislação eleitoral brasileira sempre regulou as campanhas eleitorais, tem vários dispositivos que visam aí a restringir ou circular comunicação enganosa nos períodos eleitorais. O Código Eleitoral, por exemplo, ele sempre puniu propaganda eleitoral, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos que vão influenciar o eleitor e a sua tomada de decisão. Mas nesse cenário atual, o que a gente tem é uma desinformação potencializada por algoritmos que interferem na própria formação de crenças em verdades. É um cenário diferente, muito mais intenso, para o qual o justiça eleitoral nunca esteve totalmente, ainda não está totalmente preparada. Isso no Brasil foi identificado pela primeira vez nas eleições de 2018, esse impacto significativo da desinformação, porque até então o TSE mirava a desinformação num contexto muito menos intenso e de ataques entre candidatos. O que se viu a partir de 2018
foram inclusive esses ataques em massa contra o próprio sistema eleitoral, o sistema eletrônico de votação, a integridade da justiça eleitoral, buscando aí descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Então, o enfrentamento desse fenômeno pelo Poder Judiciário, especialmente pelo STF e pelo TSE, ele vai passar, pelo que eu identifiquei aqui, por 3 distintos momentos principais. Esse é a partir de 2018, em que foi adotada uma estratégia pedagógica focada em checagem de fatos, informação contra desinformação, esclarecimentos, mas que se mostrou extremamente insuficiente aí diante da magnitude do problema. A partir de 2022, começou uma estratégia mais agressiva de remoção de conteúdos, com a resolução 23.714 do TSE, que passou a permitir ao tribunal determinar a remoção mais rápida de conteúdos desinformativos, sabidamente verídicos. E o terceiro momento, que foi a partir das eleições de 2024 municipais, em que a resolução 23.732 foi editada justamente para lidar com o problema da inteligência artificial generativa e os deepfakes, que impulsionaram fortemente esse problema da desinformação. Os deepfakes, que são essa criação de conteúdos visuais altamente verossímeis, que vão simular falas de candidatos, induzir fortemente o eleitor a erro, muito mais eficazes do que estratégias anteriores de desinformação. E nesse contexto dos deepfakes, eu destaco no trabalho os deep nudes, que é uma forma de violência de gênero que vai atacar principalmente de forma desproporcional as candidatas mulheres. No caso das eleições brasileiras, a gente vê que 99% das vítimas são do sexo feminino, e isso porque as candidatas mulheres são muito menos do que os candidatos homens. Então, essa revolução ela veio estabelecer algumas balizas mais claras, proibir o uso de inteligência artificial para fabricar desinformação, proibiu os deepfakes e estabeleceu algumas outras regras, mas, paralelamente, admitiu o uso ético de IA nas eleições, de certa forma que assim, não seria impossível proibir completamente, então você tem que regular de alguma forma, então foi o início aí de uma estratégia, rotular o conteúdo produzido por inteligência artificial, de alguma forma, e a resolução vai estabelecer alguns mecanismos para isso, para o leitor ficar ciente da natureza sintética daqueles conteúdos, estabeleceu regras sobre responsabilidade de plataformas também. Inclusive agora, para as eleições de 2026, já há uma nova atualização em que a gente pode destacar a proibição de que sistemas de inteligência artificial recomendem candidatos ou indiquem preferências. Isso agora já é uma atualização, então, em relação ao contexto de 2024. Diante disso, a questão jurídica central que eu procurei extrair dessas experiências foi superar uma visão simplificada de liberdade de expressão, que começa a ser identificada aí nessas decisões judiciais, de modo que a defesa da integridade da informação não pode mais ser lida como uma restrição à liberdade de expressão, mas como uma própria condição para sua efetivação. Então, eu analisei, além dessas resoluções do TSE, algumas decisões do STF também, reafirmando alguns princípios que vão nesse sentido, fazendo também no trabalho algumas ressalvas, porque a gente vem de uma cultura extremamente autoritária. Então, na nossa cultura, qualquer movimento no sentido de regular a informação é preciso ser feito com muito cuidado, a gente tem um histórico de censura, mas precisa ser feito. A gente tem que reconhecer que a desinformação é um problema que compromete a vontade do eleitor e os fundamentos do próprio regime democrático. Então, para encerrar, eu proponho no artigo que, sendo a integridade da informação uma condição estruturante da democracia contemporânea, a proteção dessa condição é um imperativo para preservar o próprio exercício da cidadania e procuro mostrar como instrumentos do direito constitucional, especialmente trabalhando essa questão dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão e o direito à informação, articulando-os
de forma que é necessário proteger, como um direito fundamental, esse direito de acessar informações verídicas e confiáveis, que é isso que eu chamo no artigo dou o nome de direito à verdade. Agradeço mais uma vez ao IBICT, aos organizadores, aos demais autores. Espero que todos aí gostem muito aí do conteúdo, dos excelentes artigos dos colegas aí que estão também no livro. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. A gente poderia, de repente, fazer agora uma rodada de perguntas. Bianca, você teria alguma pergunta para fazer? Temos aí na Marco, talvez. Aproveitando esse momento. Eu ia fazer um comentário no chat lá do YouTube, mas já que eu entrei aqui de novo, eu levanto o dedo para fazer não é exatamente uma pergunta, mas é uma observação. Posso começar ou vocês já estão com outra ordem aí? Então, como é costume, vou polemizar brevemente com o meu querido amigo Marcos Dantas, mas não é exatamente uma polêmica, né? É só um esclarecimento de um ponto. Quando ele fala do seu incômodo com a noção de integridade da informação, a partir dessa perspectiva da engenharia e tudo mais, e porque, resumindo, o ruído é fundamental para que as coisas evoluam, né? Se a gente não tiver ruído, você fica numa mesmice e tudo mais. Você tem toda a razão. Mas o conceito de integridade da informação, e para isso eu recomendo, o que eu conheço de mais interessante e atual é o último artigo da professora Bianca Lopes, e eu não estou puxando o saco, não, eu acho isso mesmo, que ela publicou recentemente. Bianca, depois você me lembra onde, que eu não estou lembrando qual foi o periódico, porque ela fez um mapeamento da literatura documental e acadêmica recente sobre esse conceito e trouxe alguma contribuição nova, né? Então, eu achei muito rico, mas resumindo, claro, se a gente fosse simplesmente transplantar do terreno da engenharia ou da computação, a ideia de integridade da informação para discutir questões sociais, não daria conta, né? A gente tem muitas outras mediações e complexidades que não estão presentes na formulação original, nas elaborações originais do conceito. Mas ele tem sido retrabalhado de uma maneira que ele ganha novas determinações, né? Ele ganha novos elementos, e aí ele se torna um conceito, digamos, digno de atenção. E politicamente, também queria chamar a atenção para isso, ele abre novas portas, ele tira da alça de mira de agentes desinformadores, de agentes ligados a forças reacionárias, de lobbies corporativos, gente séria que está atuando no diagnóstico e no combate à desinformação em geral, porque sempre que você vai trabalhar com o combate à desinformação, sempre, eu não posso dizer sempre, né? Mas o que tem acontecido, a gente tem sentido isso na pele até, uns mais, outros menos, você começa a ser atacado como sendo ideológico, como estando defendendo uma pauta progressista e tal, e às vezes perdendo verba de pesquisa e coisas dessa natureza, entendeu? Então, você trabalhar com a defesa da integridade da informação é tático, no sentido de um debate discursivo contemporâneo também, além, né, como eu disse, do conceito ter ganhado, de um tempo para cá, um pouco mais de estofo, um pouco mais de envergadura, dadas contribuições como a do nosso amigo Carlos Alberto Ávila Araújo, que estava aqui presente, nos assistindo, e a mais recente que eu tive acesso da Bianca, e a gente vê na fala do Rodrigo, né, um olhar já do direito, o nosso amigo Marcos Vinícius, que está vou até... Nossa culpa, Juliano, ele achou que ele não sabia que ele poderia falar, senão ele estaria aqui. Houve um ruído de comunicação, ele está nos assistindo no YouTube, aí eu falei com ele pelo Zap. Aproveita, então, e faz uma pergunta que será a sua participação, mas será mais um colega da área do direito, né, dos nossos juristas, se debruçando sobre essa problemática. Então, não estou, obviamente, eu estou brincando, Marcos, quando eu disse que eu ia polemizar contigo, não se trata exatamente disso, mas que esse conceito, essa noção de integridade da informação, ela ganhou novas camadas, né? E nesse sentido que eu
nutro alguma simpatia por ela, mas eu entendo a sua antipatia original e as razões que você apresentou pela sentido. É isso que eu queria comentar. Arthur Bezerra publicou no chat a referência bibliográfica do último artigo da Bianca sobre o tema, cuja leitura eu recomendo. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat também, que parece que é dirigida para mim, que está mencionando um aspecto do meu artigo. Né? A pergunta é: você afirma que professores de direito constitucional estão cansados de defender as instituições. Como você acha que essa crise informacional transforma o próprio fazer docente no Brasil? Bom, no seguinte sentido, né? De certa forma, a atividade docente, eu falo do ponto de vista da docência do direito constitucional, ela foi capturada por uma dinâmica defensiva imposta pela desinformação. Então, o fazer docente tradicional, que vai ser focado no ensino de aspectos normativos, doutrinários, análise jurisprudencial, ele é forçado a, primeiro, dar lugar a um embate contra a desinformação que foi internalizada pelos alunos. O professor ele apenas não precisa construir o conhecimento dos alunos, mas primeiro ele tem que desconstruir o falso conhecimento. E o cansaço mencionado na pesquisa, ele decorre do fato de que essa postura defensiva, ela atrapalha o exercício da crítica acadêmica qualificada. Você tem que ficar o tempo inteiro defendendo aquilo que você quer e precisa criticar, mas criticar de forma qualificada. Então, num ambiente democrático saudável, o papel do docente é criticar as falhas reais, legítimas e relevantes dos tribunais, principalmente da Corte Constitucional. Mas nessa crise a gente acaba tendo esse esforço intelectual drenado para fazer a defesa dos próprios fatos, por assim dizer. Perfeito. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário, Bianca, talvez? Eu vou fazer só um comentário aqui, nem bem uma pergunta, mais em cima do que o professor Marcos Lanzas colocou, né? Me interessa muito também essa parte conceitual da integridade da informação. E aí, até nessa recente busca que eu fiz, nesse levantamento para esse artigo que publiquei, eu pesquisei bastante essa questão de como na literatura a integridade aparecia e como isso aparecia, vem da segurança da informação, né? Vem de uma coisa bem da gestão, né? E vai sendo incorporado, principalmente a partir da década de 20, né, de 2020, por essa nova roupagem conceitual, em que você abriga muito mais essa visão das organizações multilaterais, pensando a integridade da informação como um aspecto positivo em relação à desinformação como algo negativo, né, o enfrentamento e a promoção como, né, digamos, um direito mais positivado. E aí, quanto a isso, quando o professor fala da fiabilidade, a credibilidade da informação, como isso depende do contexto social, é assim que eu também penso, né? Queria até ouvir um pouquinho mais nessa mudança, digamos assim, nessa transição paulatina, de como a gente vai tratando essa noção de integridade da informação, ou um conceito, né? Que eu também tinha muita relutância de um primeiro momento, porque estavam usando como uma expressão muito acriticamente, então essa era a minha primeira ponderação, né, inicial, que foi o que me motivou, inclusive, a olhar mais para essa questão. Eu fui vendo que realmente cada vez mais isso está sendo mais aprofundado, não só pelas organizações multilaterais e pelos governos, mas a gente tem começado a ter nos últimos anos algumas iniciativas da literatura mesmo, né, e aí de várias áreas, né, não apenas da ciência da informação, da comunicação, de áreas correlatas, ciência política, trazendo um pouco mais de um estofo aí para essa questão, né? Mais olhando para digamos que uma mudança de um sentido mais técnico para mais sociotécnico, né? Em grosso modo falando. E queria saber o que o professor tem a dizer assim sobre isso. Professor Marcos Dantas. Falo eu? Não, veja bem. Quando eu fui fazer a pesquisa, até para fazer a intervenção lá no seminário, que me convidaram para falar, e antes teve aquele seminário organizado pelo governo Brasília, né, que já era o conceito, né, eu já parti de uma ideia que se tratava de um conceito oficial. Né? O governo brasileiro aceitou, e até onde eu sei, né, não vou dizer que eu seja um especialista no tema, mas até onde eu sei, né,
esse conceito se oficializa, pelo menos, a partir de uma declaração do Canadá e da Holanda, foi que eu botei até no artigo. E o conceito que eu usei foi extraído dessa declaração, né? Então, a partir daí, eu questionei o próprio conceito, porque exatamente o que é informação fidedigna, fiável? Na engenharia, eu sei. Mas quando eu venho para a sociedade, que você tem N conflitos sociais, o que é fiável para um não é para outro. Né? E aí que me pareceu que um conceito científico de informação, até mesmo da própria engenharia, mas que não é só da própria engenharia, você vai encontrar esse conceito no Anthony Wilder, no Vera Pinto, em mim mesmo, né? É que toda informação tem uma taxa de redundância. E que o que nós assistimos... Eu tentei trabalhar realmente com a ciência. Né? O que nós assistimos na sociedade, quando você passa a ter socialmente aceito, conceitos que são tão díspares, como, por exemplo, a Terra é plana e a Terra é redonda, vacina salva-vidas, vacina mata, né? Você tem uma total desorganização da informação, uma entropia da informação. Ou seja, aquilo que deveria ser recalcado, e aí eu uso aquele exemplo simples do semáforo, né? Que você não aceita que as 3 lâmpadas possam estar apagadas. Isso tem que estar recalcado. Né? Então, aquilo que tinha que estar socialmente recalcado, e foi assim que eu aprendi quando eu era criança, a professora me ensinou que a Terra é redonda, e não teve ninguém na sala que questionasse isso, nem criança, nem pai de criança, e hoje tem. E aí é que eu acho que a coisa fica complicada, e aí que eu vou usar uma expressão que é uma expressão da cibernética, que é coerção, que essa palavra tem várias, né? As pessoas muitas vezes não gostam, porque lembram outras coisas, mas toda a linguagem que nós usamos tem coerções, né? Todas as práticas que nós fazemos têm coerções. No artigo eu cito, inclusive, uma prática, um tabu, que é um tabu semita da carne de porco. Né? Então, toda a sociedade tem coerções. E, nesse sentido, então, quando você passa a aceitar socialmente coisas tão díspares, né, onde é que você pode estabelecer um regime de coerção? A sugestão é que fosse a semiótica, a partir de uma noção de desordem informacional. Entende? Quer dizer, você tem uma desordem informacional ou uma entropia informacional, e aí você tem que dizer, isso aqui é redundante, isso aqui vai ter que ser redundante em função de um regime de informação. Né? Eu aceito uma legitimidade, aliás, o próprio conceito da Nelly deixa isso claro. Né? Eu aceito uma legitimidade e vou efetivamente não aceitar ou colocar isso é redundância, isso tem que ser de alguma forma reprimido, tem que ser de alguma forma consertado. Né? O texto termina exatamente isso, que as luzes da razão sejam as únicas a brilhar, que nem do semáforo só pode brilhar o vermelho, o amarelo e o verde, né? E as outras têm algum sistema legal de correção. É isso, quer dizer, eu reconheço, mas reconheço porque foi legitimado pelas forças, foi legitimado pelos governos, o nosso próprio governo aderiu, né? Então virou, quando o Estado legitima determinado conceito, determinada ideia, isso acaba virando um conceito naturalizado na sociedade, muitas vezes, né? Eu reconheço isso, mas me parece que é, de fato, um conceito menos exato. Né? Não é que esteja errado, mas é menos exato. Eu poderia ter um conceito até que legitimasse uma política repressiva mesmo. Entende? Não tem muito problema com esse negócio de liberdade de expressão, não. Tem que ser repressivo mesmo. Esse conceito liberal da liberdade de expressão lá do Smith era de uma outra sociedade, uma outra esfera pública, entende? Um outro ambiente. Né? E quando os proletários começaram a entrar nesse ambiente, a liberdade de expressão do Smith já começou opa, não é bem assim, isso aí não pode. Né? Então, hoje nós estamos num sistema, entende? Numa realidade, aí tem razões sociais, né? Claro que a gente sabe disso, né? Tem um esfrangalhamento social, acho eu. E aí é uma luta nossa em defesa da civilização. Eu estou muito preocupado com a civilização. Entende? Eu acho que nós estamos hoje numa disputa civilizatória, não é só uma disputa democrática, não é só uma disputa, é uma disputa civilizatória. E aí, eu confesso, eu sou radical, eu não tenho nenhuma concessão à barbárie. Entende? E é um problema mais complicado, e todo o nosso debate aqui tem um fundamento
que é essa disputa civilizatória que estamos tendo que travar. Bem, não sei se eu respondi bem as questões, mas espero pelo menos ter esclarecido a minha posição em relação a esses aspectos. Não, certamente, de minha parte, inclusive, eu digo que, na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi uma invocação para dar sequência ao debate. Mas eu acrescentaria, integridade da informação não é um conceito acadêmico, não é um conceito científico ainda, pelo menos, entendeu? É um tema polêmico, é um topos de debate diante do fenômeno que você pode chamar de desinformação, pós-verdade, desordem informacional, mas eu digo que é um crescimento alarmante do neofascismo, com todo o seu corolário de absurdos. Eu estava relendo realmente o nosso Antônio Gramsci, e num dos últimos cadernos ele fala do lorianismo. Não sei se vocês lembram o que é isso. Loria foi um personagem, Achille Loria, que lembra muito um falecido intelectual conservador brasileiro, que fez muito sucesso com o governo anterior, que, enfim, fez sucesso nas redes sociais. Eu não quero pronunciar o nome para não dar ibope, como se dizia antigamente, mas o Achille Loria era um intelectual extravagante, obscuro, de quinta categoria, que foi elevado por Mussolini ao posto de grande intelectual do sistema. E o cara só dizia sandices, absurdos, tolices, e ele está completamente esquecido. Mas ele foi elevado à figura de grande gênio da época. E o Gramsci dedicou bastante tempo a analisar esse cara, porque ele achava importante estudar esse tipo de fenômeno cultural, como uma metodologia necessária de diagnóstico do que estava acontecendo. Então, esse estudo das sandices, do absurdo, da cretinice, que acaba sendo um desdobramento, e aí fazer um super elogio à fala da Liz, que eu concordo com tudo. A gente geralmente concorda bastante, mas hoje eu concordei com tudo. De um projeto corporativo que está por trás disso aí, de tudo isso, não é apenas conversinha, não é um equívoco, não é uma piada, não é um debate, né? Não é apenas extravagância. A extravagância é o corolário, né, de um projeto neoliberal e neofascista que, aos moldes do fascismo clássico, está recorrendo à mentira mais grosseira, né, da agnotologia mais sutil, às mentiras mais grosseiras, porque não consegue mais vender seu peixe nos seus próprios termos. Ninguém mais acredita mais no blá, blá, blá privatista e tal, como uma coisa que vai gerar sucesso para todo mundo e que vai dar certo. Então, o que se passa a vender? Que não tem sucesso para todo mundo mesmo, é uma porrada, acredita no que quiser, e aí um diversionismo completo, um monte de sandice para todo lado. As plataformas são uma ambiência sociotécnica muito favorável a isso, né, pelas suas características tecnológicas e pelo seu regime de propriedade, que se dá bem com isso. E é nesse sentido que a gente fala em integridade da informação, é uma maneira de você criar uma espécie de contraponto retórico no debate público. E se isso está sendo institucionalizado, a gente tem que tomar cuidado, porque senão poderia ser o Ministério da Verdade, né? Mas, no fundo, é isso mesmo. Só que o problema é que o Ministério da Verdade ficou maldito, porque ele é uma peça literária acusando o governo mentiroso e despótico de criar o Ministério da Verdade. Mas, no fundo, a gente está defendendo a verdade contra a mentira, contra o embuste, o golpe, a fraude, né, o estelionato, a verdade, a objetividade científica, a civilização, com todas as contradições que a civilização tem e a barbárie tem, porque a civilização já foi muito bárbara e os bárbaros já foram muito civilizados também. Mas, no caso específico, é por isso que eu tenho preferido nomear, é fascismo, é neofascismo, e a gente está lutando contra isso numa frente mais ampla, numa frente mais restrita, nos debates epistemológicos, políticos, científicos. E aí eu acho que a ideia de integridade da informação foi essa que está sendo emplacada pela ONU, pelo governo. Tá bom, ela nos permite, dentro da sua amplitude semântica, tensionar essas questões, entendeu? É nesse sentido que eu, de alguma maneira, idealizei essa brincadeira toda e propus, colaborei, né, na organização do evento que gerou esse livro. Mas estou falando demais para quem não escreveu. Devolvo aí a palavra para os protagonistas. Deixa eu falar uma coisinha.
o Marco estava falando, ele lembrou de um intelectual, um pseudo-intelectual fascista, né? A gente poderia lembrar também do Alfred Rosenberg, que era o pseudo-intelectual nazista, né? Eu li recentemente, eu li algum tempo atrás, um livro que tem um título muito interessante, A Revolução Cultural Nazista, do Chaputot. Esse historiador francês, ele fez um levantamento exatamente do tipo de ideias que corria, coisa que a gente praticamente não sabe, que a gente estuda história, coisa e tal, mas do tipo de ideias que corria no nível do professor primário na Alemanha nazista, no nível do juiz lá da comarca na Alemanha nazista, sabe? No nível do soldado, do tenente, ao nível mais baixo da oficialidade. Tá? Quer dizer, e aí ele faz um levantamento, cita a bibliografia, quais eram os livros que eram colocados, que eram vendidos, que era o tal, que as pessoas liam. Né? E é exatamente isso. Entende? Quer dizer, era uma completa negação da ciência, embora eles usassem a ciência para construir foguetes e construir aviões, né? mas na vida cotidiana, né? Era uma completa negação da realidade, desse regime de informação iluminista. Isso fica muito claro. E, aliás, era muito claro mesmo, quer dizer, era uma negação do iluminismo. Né? Os alemães, o nazismo era anti-iluminista, expressamente anti-iluminista. Entende? E aí deu na barbárie que deu. Né? Então, a questão... Só que aquela questão civilizatória, felizmente, ela tinha dos dois lados uma tremenda oposição, que era até a própria Inglaterra e a União Soviética, os Estados Unidos. E nós estamos vendo um problema muito mais sério, porque parece que agora não tem oposição, a não ser que, talvez, quem sabe, a China apareça como uma barreira contra isso aí. Né? Mas o fato é que hoje você não tem uma situação que aquilo foi uma guerra europeia e a civilização pôde ganhar aquela guerra europeia. Né? Hoje a coisa está bem mais complicada quando você tem os Estados Unidos governado do jeito que está e nós estamos aqui cercados no Brasil também, né? E dentro do Brasil também. Então era só isso que para complementar o que o próprio Sinaida estava falando. Dantas, a China e os nossos nichos de resistência. Deus te ouça. Bom, maravilha. Se alguém não tiver mais nenhum outro comentário, alguma observação, acho que a gente pode encerrar com essa fala, que aponta para um futuro menos tenebroso, mais civilizatório. Então, eu vou... Mais alguém? Então, eu termino por aqui, gente, agradecendo a presença de vocês, a presença de quem nos assistiu aqui. Muito obrigado, professora Elis Rejane, Marcos, Rodrigo, Bianca, Marco. Ju, só uma coisa, convidamos todo mundo a assistir a íntegra da conferência, cujo link a gente divulgou, tá? Porque, na verdade, nós tivemos 2, 3 dias, né? Mas foram muitas mesas, muitos debates, 2 dias, né, Bianca? E nem todas as autorias puderam vir aqui hoje, tá? Por questão de agenda. Mas nesse link você tem a íntegra das conferências, das mesas, dos debates, que foi algo muito, muito rico, tá? Então, foi postado aí no chat no início da transmissão e está sendo postado de novo pela nossa equipe muito eficiente. E já fazendo spoiler, ano que vem vai sair o livro da segunda conferência e a divulgação dos vídeos. Mas devagar com a dor que o santo é de barro. Parabéns, Juliano e Bianca, pelo excelente trabalho. Prometo que eu vou procurar o artigo da Bianca. Por favor, agradeço. Valeu. Vamos por aqui. Muito obrigado, gente.